Olá, professoras e professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula de tecnologia, inovação, programação. Eu sou a Gabriela Ribas, sou formadora na Start by Alura, sou uma mulher branca de cabelos cacheados acima dos ombros, castanhos claros, olhos castanhos claros, estou vestindo uma camiseta regata vermelha. E hoje eu não estou sozinha, eu estou com a Monique. Olá, Monique, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Gabi. Olá, professores. Eu sou a Monique Caldeira, também sou formadora aqui na Start by Alura, e eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, curtos e cacheados, e hoje estou vestindo uma camiseta preta. E eu estou muito feliz em participar desse planejamento de aula com você, Gabi. E, para começar, vamos apresentar um pouco sobre a unidade que vai ser trabalhada nesse planejamento de aula. Hoje vamos falar sobre a unidade de listas, construindo um jogo de cobrança de pênalti, parte 2. E, Gabi, quais são os objetivos desse planejamento de aula? Boa, Nick. Os objetivos para a gente hoje, nesse momento, vai ser conhecer a unidade, listas, construindo um jogo de cobrança de pênalti, a parte 2 em específico, explorar estratégias pedagógicas para conduzir as aulas e identificar algumas sugestões de verificação de aprendizagem para a mesma unidade. E aí, professor, essa unidade a gente já trabalhou no primeiro bimestre. A gente fez 4 aulas da parte 1, então a gente já começou esse projeto. Quando você acessar a unidade parte 2, e os alunos também, já vai chegar lá no ambiente Start Lab deles, onde eles pararam na parte 1, tá bom? E aí a gente vai ter uma sequência de 5 aulas para deixar mais complexo o nosso jogo de cobrança de pênalti, tudo bem? E aí, Nick, você pode passar pra gente quais são as habilidades que a gente vai trabalhar nessa unidade? Posso sim, Gabi. A primeira habilidade trabalhada nessa unidade é uma habilidade do 8º ano que está relacionada a competências gerais. Ela tem como foco a capacidade de analisar problemas em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, ciências, geografia, por exemplo. E já a segunda habilidade, ela tem como foco um pouco mais específico, identificar problemas que podem ser resolvidos com o uso de listas, que inclusive é um dos principais conteúdos explorados nessa unidade. E essas habilidades, elas vão ajudar os alunos a desenvolver o pensamento lógico e a reconhecer como a programação ela pode ser aplicada em diferentes situações e contextos. E vamos fazer um pequeno intervalo, professor, mas a gente se vê logo mais. Bem-vindo de volta, professores. Então agora a gente vai olhar um pouco sobre como está a construção desse projeto e alguns detalhes de desafios e oportunidades que a gente tem na construção da unidade, tudo bem? Nick, você pode contar pra gente o que os alunos vão aprender? Posso sim, Gabi. Nessa unidade, os estudantes irão aprender a utilizar blocos condicionais, a utilizar também o reconhecimento de padrão, a definir novos blocos, que são conhecidos como funções dentro do universo da programação, e também a criação de variáveis. E, professor, não se esqueça de acessar o material do professor, que está disponível aqui na plataforma da Start, para você consultar os objetivos de aprendizagem específicos para cada uma das aulas dessa unidade. E, Gabi, onde os alunos irão desenvolver o projeto? Boa, Nick. Eles vão fazer tudo dentro do Start Lab, que já é nosso conhecido ambiente de programação em blocos. O Start Lab tem vantagem de que o aluno não precisa logar em um outro site, né, e aí esquecer senha, e-mail, tá fácil, tá ali pro aluno. Já vai vir com o projeto dele que ele terminou ali no primeiro bimestre, e é intuitivo, trabalha blocos, né, já é um ambiente que os alunos estão mais familiarizados. E aí, Nick, o que a gente vai ver de como está o projeto a partir ali do final do último bimestre? Sim, né, Gabi? Então, os alunos pararam na seguinte etapa do projeto. Eles adicionaram os atores e o cenário do jogo. Também implementaram 2 listas, né? Uma para as posições X e outra para posições Y. Além de utilizar o plano cartesiano para mapear todas essas coordenadas. E com isso foi possível programar o chute da bola em diferentes direções. E, professor, durante a aula 3, os alunos irão trabalhar a legibilidade do código. E para a gente poder introduzir esse momento, né, contextualizar esse momento com eles, você pode fazer a seguinte pergunta de reflexão. De que maneira podemos melhorar a legibilidade e a organização do nosso código? E para isso, os alunos irão aprender a criar novos blocos, que são conhecidos na programação como funções. Eles irão observar quais comandos podem ser agrupados, como, por exemplo, o comando para chutar a bola, ou o comando para verificar se foi gol, e transformar essas ações em funções separadas. E essa prática traz diversas vantagens. Ela melhora a qualidade do código, ela facilita a leitura e o entendimento, além de permitir a reutilização de textos de código em diferentes momentos do nosso jogo. E no exemplo que vai aparecer aqui no PPT, a gente pode ver que o primeiro código ele está sem o uso de funções. Então, é um código mais extenso e mais difícil de entender. E, ao lado, nós temos um código reestruturado com as funções, onde cada parte do código a gente consegue entender, a gente consegue ter uma legibilidade maior quando a gente aplica as funções. E, professor, ressalte a importância dos alunos nomearem as funções com nomes intuitivos para facilitar a leitura. E, Gabi, como o sistema de pontuação do jogo será criado? Boa, Nick.
a gente vai trabalhar a questão de variáveis, né? E aí a gente pode introduzir com eles uma pergunta já para entrar, né, nesse contexto e eles já lembrarem de algumas aulas atrás, que é como a gente pode armazenar o número de gols e defesas no nosso jogo. E aí a gente vai lembrar que existem as variáveis, né? E as variáveis, professor, a gente pode trazer uma analogia com caixinhas. As variáveis são caixinhas, mas a gente só pode armazenar um valor por vez dentro dessa caixinha, né? Então, por exemplo, toda vez que eu fizer um gol, eu preciso trocar aquele número. Não posso ir acumulando o gol, né? Então, um gol mais um, mais um, mais um e fazer uma lista, né? Porque a gente usa listas para armazenar mais de um valor. Para usar um e depois substituir ele por outro, e por outro, e por outro, a gente usa variáveis, tá bom? E aí a gente também pode usar variável, é importante a gente usar variável, porque aí toda vez que a gente fizer um gol, a gente coloca ali na programação que ele precisa somar um ao valor que já estava na variável e aí substituir aquele valor, tá bom? E aí, Nick, vamos olhar um pouquinho quais são os desafios que esse aluno vai enfrentar ali, né, durante a unidade. Sim, inclusive um desafio que eles podem enfrentar, professor, na aula 5 é o uso correto do bloco transmita e espere, né? Então, nesse momento, é importante explicar a diferença entre os blocos, transmita e o transmita e espere, para que os alunos eles consigam compreender quando utilizar cada um. Por exemplo, o bloco transmita, ele envia uma mensagem para os outros atores, mas ele não espera que eles terminem suas ações, né? Então, o código do ator que enviou a mensagem, ele continua sendo executado sem nenhuma pausa. E nesse momento vai surgir um bug, né? Então, os alunos podem ficar apertando até que espaço e o jogador vai tentar ficar chutando a bola, mesmo quando a bola não estiver lá. Por isso a gente utiliza o bloco transmita e espere, porque ele envia uma mensagem e ele pausa o código do ator que a enviou. E ele só continua depois que todos os atores que receberam a mensagem terminarem de executar o que precisa ser executado. E essa diferença é importante para garantir que as ações aconteçam na ordem correta do jogo, né? Principalmente quando uma etapa depende de um outro ator, que o outro ator termine, né, tudo que ele está fazendo para dar continuidade. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos para o nosso próximo bloco. Olá, professores. Então, a gente vai olhar agora sugestões que a gente vai deixar aqui para vocês sobre como a gente pode trabalhar didaticamente essa unidade. Uma primeira sugestão, professor, é você sugerir que seus alunos personalizem esse jogo, né? Então, coloque outros aspectos de jogo que possam deixar ele mais interessante e depois também compartilhar com a turma, né? A gente deixou aqui, por exemplo, implementar uma condição de fim de jogo. Então, o jogo encerra quando o jogador fizer 5 gols ou quando o goleiro defender 5 vezes. E aí a gente encerra esse jogo, porque ele está num modo infinito, né? Outras variações que a gente pode sugerir para os nossos alunos é tempo, por exemplo, o estudante colocar outras mensagens para aparecer ali durante o jogo, né? Outros desafios para deixar mais difícil ou mais fácil. Esse estudante também pode alterar o tema da narrativa, né? Não precisa ser necessariamente um jogo de futebol. Ele pode definir o tempo da partida, né? Então, esse desafio ele vai acontecer em 3 minutos ou em 2 minutos. E aí, quem chegar ali num placar maior vai ganhar, ou o goleiro ou o jogador. Então, estimule esses alunos a personalizarem o que eles pretendem fazer durante o jogo, tudo bem? Nick, temos mais alguma sugestão? Temos sim, Gabi. E também, né, quando os alunos eles finalizaram o projeto, né, depois de customizar, né, de acordo com o que a Gabi falou, você pode propor uma dinâmica de compartilhamento e feedback, professor. Então, organize uma amostra de projetos, né. Para isso, você pode começar dividindo a turma em pequenos grupos. E aí, cada aluno ele terá a oportunidade de apresentar o seu jogo dentro daquele grupo, né. E após cada apresentação, os colegas eles poderão fazer perguntas e oferecer sugestões construtivas, né, destacando o que mais gostaram do projeto e sugerindo possíveis melhorias, né. E o objetivo dessa dinâmica é promover a troca de experiências, né? Valorizar a criatividade de cada aluno e incentivar o respeito ao trabalho do colega, né? Fortalecer um ambiente de colaboração, escuta ativa e aprendizado coletivo. Boa, Nick. E aí, falando de aprendizado, a gente vai trazer também para vocês, professores, algumas sugestões de como que a gente avalia ou faz checagens ou verificações nessa aprendizagem, né? Então, observar o desempenho dos estudantes, se apropriar da rubrica de aprendizagem antes de começar a unidade, entender que nível que esse estudante parte, né? E aí conseguir acompanhar se ele andou os níveis de conhecimento dentro da habilidade, usar os exercícios, olhar ali qual foi o exercício mais difícil na última aula, né? Qual dependeu de mais tentativas para chegar na resposta certa, e aí a gente chegando nesse exercício, eu retomo a partir dele na próxima aula e também fazendo a avaliação da unidade, lá no finalzinho dessa unidade. Certo, Nick? Isso mesmo. Um outro detalhe também que a gente
pode deixar aqui de dica para você, professor, é fazer a formação docente. A formação docente vai aparecer antes da unidade para você, e lá na formação docente a gente trouxe mais outras sugestões e outros pontos de atenção que o professor pode ter com relação a essa unidade, essas 5 aulas dessa segunda parte desse projeto, tudo bem? O que mais, Nick, que a gente vai deixar de sugestão? Nós também temos o documento orientativo, né, que criamos com algumas das dúvidas mais frequentes. E nesse documento nós temos várias dicas e orientações sobre como conduzir as suas aulas e sobre outras ferramentas também, professor. Esse é um material que você pode ter por perto, né, caso surjam algumas dúvidas, né, Gabi? Isso, Nick. E aí, a gente vai chegando no fim do nosso planejamento. A gente pede, professor, que você acesse a nossa avaliação para dizer para a gente se fez sentido, se foi relevante, se você conseguiu ver, colocar no teu planejamento alguma das sugestões que a gente colocou aqui. Tudo bem? Agradeço a participação de todos, agradeço a companhia da Monique. Até a próxima planejamento de aula.